pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de abril. É o vídeo de hoje. Vamos falar sobre as aulas que teríamos na quarta-feira. Gente, hoje seria aula de História e Matemática. E nós teríamos um trabalho de matemática para fazer, né? Nesse trabalho de matemática, que eu já vou mostrar aqui para vocês o print, eu dei uma lista de expressões numéricas para serem resolvidas. Esse trabalho você vai resolver, quando a prof entregou o trabalho, eu grampeei junto uma folha de papel almaço quadriculado. Você vai resolver nessa folha de papel almaço quadriculado e você vai enviar para mim a foto desse trabalho para que eu consiga já dar a nota que você entregou em dia, tá? Vou tentar já corrigir todos os trabalhos assim que vocês forem me enviando, tá bom? Então, não esqueçam de fazer o trabalho para a prof, tá? Para me entregar, por favor. Vai valer nota, vale lá 30 pontos, é muita nota para um único trabalho, eu não costumo fazer isso, dei mais nota para esse trabalho, então capriche nessas expressões, tá bom? Mande que a prof vai corrigir, já vai dar nota para vocês. É para me entregar no dia, no prazo, tá? Até as 11h59 ainda é dia 8, então me mande. Nós teríamos também aula de História. E lá no livro de vocês eu indiquei a página 270 até a página, deixa eu olhar aqui, 274. Na página 270, deixa eu mostrar aqui para vocês. Página 270. Ok? Na página 270, a gente começa falando sobre as sociedades africanas. A gente estava estudando as grandes navegações. E lembra que a gente falou sobre as rotas dos navegadores e que eles estavam tentando chegar às Índias, né, para conseguir as especiarias que eram muito caras. A gente falou sobre o dia a dia dos marinheiros, não era fácil ser marinheiro, né, parecia tão legal nos filmes, não era nada fácil, não ter que comer comida estragada, comer pedaços de couro, comer ratos, né, não foi nada fácil para eles fazerem essas navegações. Durante essas navegações, eles encontraram também a África, né? E lá eles tiveram contato com o povo africano. Quando a gente fala em África, a gente tem uma sensação de que é um país. E esse é o maior erro que a gente costuma cometer. Mas a África não é um país, ela é um continente. São vários países ali dentro. E a gente tem que lembrar que por ser vários países ali dentro, vão ter muitos povos, muitas culturas e muitas línguas diferentes. Na África, hoje, não tem eles têm algumas línguas oficiais, normalmente é mais de uma língua oficial, e são muitos dialetos, são mais de 300 dialetos que tem por lá. São línguas tribais, que se mantêm até hoje. Então, a África, ela sempre teve muitas tribos, muitos povos com culturas diferentes. Quando a gente fala em cultura, galera, a gente está falando sobre modo de vida, sobre crença religiosa, sobre vestimenta, sobre hábitos do dia a dia, hábitos de comer coisas diferentes uns dos outros. Uns comem isso, outros não, outros comem aquilo, sabe? Comidas típicas, dança, música, religiosidade. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando de todos esses costumes que formam aquele povo ser como é. Então, nesse livro aqui, ele vai falar justamente desse encontro, né, dos navegadores quando chegam na África, e vai falar também que ali eles vão encontrar povos que eram nômades e povos sedentários. E a gente já estudou sobre nomadismo e sedentarismo. Lembre-se que os nômades eram aqueles que não tinham sossego, né? Eles normalmente tinham caravanas que iam de um lugar para o outro. A gente falou isso lá na pré-história, os primeiros homens eram nômades. Eles coletavam, caçavam, e quando esgotavam os recursos, eles se mudavam para outro lugar. Foi quando eles começaram a aprender a domesticar os animais e a lidar com plantação e agricultura, que o homem consegue se tornar sedentário, criando as primeiras cidades. Lembra que a gente viu lá Mesopotâmia, né, no Egito também, sempre próximos de rios, que eles usavam os rios como recurso para pesca, para transporte, né, para
passar de um lugar para o outro, né? Eles desviavam o curso da água para poder utilizar. Então, sempre próximo aos rios é que se formaram as primeiras grandes cidades. Quando a gente está falando em África, lá não é muito diferente disso não. Vão ter os povos nômades que também vão estar se mudando com certa constância e vão ter os povos sedentários, tá? E os portugueses vão ter contato com esses dois tipos, nômades e sedentários. A Roberta está aqui fazendo barulho. Então, galera, eles vão colocar aqui, dar exemplo para nós de 3 povos que são africanos ali. Os berberes ou berberês, eles eram nômades, eles também ficavam em caravanas, eles iam de um lugar para o outro também. E eles praticavam o comércio, é um povo do deserto, lá do Saara. Então, os berberês eram o povo do deserto que trabalhavam com o comércio. Nós vamos falar também dos mandingas. A gente já viu falar essa palavra de uma maneira mais pejorativa, né? Querendo falar mandinga com algo ruim. É o nome de um povo africano, mandinga, galera. E na verdade não é um povo, são vários povos ali que reunidos criaram, né, os mandingas. Eles, na verdade, eles vão ser mais conhecidos pela religiosidade. Eles criavam muitos templos ali, né, para expressar a sua religiosidade, principalmente as mesquitas, tá? Vão ser criadas por esses povos. Então pense, mesquitas, eles faziam orações. E olha o sentido que a palavra mandinga foi ter hoje em dia, que não tem nada a ver com os povos africanos. O que é um absurdo a gente ainda usar esses termos que não tem nada a ver. Nós vamos também falar dos iorubás. Os iorubás, eles eram separados sempre em grupos menores, que tinham um chefe. E esse chefe de cada um desses grupos menores, ele respondia, ele obedecia a um rei chamado Oni. Era o nome dado para esse rei. Então, os chefes menores seriam como a gente tem hoje aqui os governadores. Os governadores governam pedaços menores e eles todos têm que obedecer ao presidente. No caso dos iorubás também, eles vão ter chefes de grupos pequenos, mas vão ter que obedecer a um chefe maior, que era o rei, o Oni, tá bom? Na página 271, a gente vai falar sobre tradição africana. E a gente também já tinha falado que antigamente não tinha a escrita, lembra a gente falou sobre a história da escrita, do calendário? A tradição oral, lembra que a gente conversou? As coisas eram explicadas e ensinadas de pai para filho, de vô para neto. Sempre o mais velho daquela tribo era que explicava as coisas para os mais jovens. E a gente foi falando, até a prof comentou, que algumas coisas acabam mudando. Quem conta uma coisa, conta a sua maneira. Nunca vai contar da maneira que recebeu, vai sempre passar a sua impressão daquilo. E a história acaba sempre sofrendo alterações por ter que ser falada. E quando se fala do seu jeito. E do seu jeito nunca é fidedigno, nunca é exatamente palavra por palavra como era na versão anterior. Né? Mas essa tradição oral, eles tentarem preservar sua história, contando sua história de pai para filho, para as novas gerações, é uma característica muito importante de muitos povos ali africanos. E dali a gente pode falar dos griots, os griots que eram os responsáveis por passar esse conhecimento para os mais jovens. O conhecimento da sua tribo, da sua religião, da sua história era passada de forma oral, tá? Vai ter uma pequena atividade muito simples ali na página 271. Só você fazendo a leitura e com essa minha explicação você consegue resolver facilmente. Na página 272, a gente vai falar ali sobre história e sujeitos históricos. Galera, o que é um sujeito histórico? Sujeito histórico é uma pessoa, um conjunto de pessoas que tem um papel importante e que modificam a história de um povo ou de um lugar, tá? A gente pode, por exemplo, dizer que é um sujeito histórico Colombo. Nós podemos dizer que um sujeito histórico era Pedro Álvares Cabral. A gente pode dizer que um sujeito histórico era Dom Pedro II, que veio para cá.
Sujeitos históricos são aqueles que vão ter um papel importante. Zumbi é um sujeito histórico, ele veio e lutou pelos escravos, pela libertação dos escravos do Brasil, né? Gangazumba também foi um líder de quilombo, era o anterior, era o antecessor do Zumbi, né? O Gangazumba também, ele teve um papel importantíssimo na libertação dos escravos e ele comandou o quilombo por muito tempo, até que os dois tiveram decisões diferentes e resolveram daí se separar, e Gangazumba sai de cena e o Zumbi assume e ele morre lutando pelo povo dele. Ele é um sujeito histórico, ele tentou mudar justamente a história do seu país, do seu povo aqui no Brasil. Então, Prof. Mel, mas assim, sujeitos históricos são só aqueles dos livros? Nem sempre. Sujeitos históricos podem ser também pessoas que lutam pelos seus direitos. Quando a gente vê manifestações que acontecem nas ruas, as pessoas estão chamando para si uma responsabilidade de mudar o que não estão gostando. Elas também se tornam sujeitos históricos. Por exemplo, teve o impeachment do presidente Collor. Há muito tempo, vocês não eram nascidos ainda. E nesse impeachment do presidente Collor, que estava fazendo algumas coisas que não estavam muito corretas, muitas pessoas foram à rua pedir o impeachment dele. E não basta pedir, não estamos mais afim porque não vamos com a cara daquela pessoa e não gostamos dela, nem do partido dela, então queremos impeachment. Não é assim que funciona. Ele tem que ter feito algo realmente errado ali na lei, né? Ele tem que ter extrapolado alguma coisa ou ignorado alguma coisa para que ele seja pego por aquilo. É como se ele cometesse um pequeno crime ali dentro, ele não cumpriu algo. E aí sim a gente poderia pedir o impeachment, que foi o caso. E eu lembro que nessa época eu estudava, eu fazia magistério, a prof estava estudando para ser professora, e eu lembro que lá no Instituto de Educação, todos os alunos saíram pedindo o impeachment do presidente. E eu lembro que naquela época eu ainda faltava alguns meses para eu conseguir votar. Eu não votava ainda. Então, ainda assim, sem poder votar, de fato eu não teria como mudar aquilo, mas eu fui à rua junto, pedi o impeachment do presidente Collor. Então veja, as pessoas quando começam a repensar a sociedade que vivem, e elas não gostam daquilo, elas não concordam com alguma coisa, elas querem ajudar a melhorar, elas acabam se tornando sujeitos históricos. Elas se movem, elas fazem algo para mudar. Elas mudam a história desse povo de alguma maneira, tá? Então, assim, o sujeito histórico, então, tá lá no livro, na página 272, ele tem uma explicação bem simples ali, ó. Um grupo de pessoas, uma pessoa, um grupo, que com as suas ações promovem transformações na sociedade que vivem. Então, sujeito histórico é aquele que vai tentar fazer a diferença, mas não só politicamente. Por exemplo, o Gandhi, ele era lá da Índia e ele também não concordava com algumas coisas que aconteciam lá no país dele. Só que ele era sempre a favor da paz. Ele não concordava com nenhuma forma de violência. Ele sempre fazia manifestações ou reivindicações pacíficas. Ele era um sujeito histórico? Sim, ele é um sujeito histórico. Prof. Mel, e mulheres aí você não citou ninguém. Frida Kahlo é um sujeito histórico. Ela também, através da arte dela, muda a maneira de se ver as coisas e começa a questionar conceitos de coisas ali. Então, personagens que a gente consegue ver que mudam a maneira de pensar das pessoas ali à sua volta, que procuram mudar essa maneira, são considerados sujeitos históricos. Eu acho que fica bem simples de entender assim. Uma fonte histórica. O que é uma fonte histórica? Gente, uma coisa que a prof tem pavor e ojeriza é eu acho. Cada um acha o que quiser. Isso não quer dizer que seja verdade, né? Eu posso achar o que eu acho que não vale a pena, eu acho que não é bom, eu acho que eu não gosto de fulano. Achar qualquer um acha. Até papagaio, se duvidar, acha. Né? Igual falar, até papagaio fala. Isso não significa nada. Quando a gente vai emitir uma opinião, a gente tem que estudar. A gente tem que procurar fontes históricas. Fontes históricas podem ser registros, cartas, documentos de uma época que provem aquilo que a gente está dizendo. Hoje em dia a gente poderia dizer, um vídeo, Prof. Mel, seria uma fonte histórica? Hoje seria, pode ser considerado uma fonte histórica, um vídeo.
um vídeo antigo, uma foto antiga. Tem uma foto muito famosa do presidente Kennedy, que foi americano. É uma foto épica, né? Uma foto muito bacana dele. E, na verdade, ele nem estava em guerra, mas ele foi lá onde estavam os soldados, fizeram uma foto dele lá com o exército, e ele ganha uma eleição por conta dessa foto. É uma coisa bem maluca, assim. As pessoas atribuíram ele aquela força, aquela vontade de proteger o país, e ele foi associado a isso por conta de uma foto de algo que ele não participou. Mas aquela foto é um registro histórico, estava acontecendo uma guerra naquele tempo, ele estava concorrendo à eleição naquele tempo, enfim. Então, galera, fontes históricas, a gente vai procurar registros e não achismos, tá? Fontes históricas confiáveis são cartas, são livros antigos, são pergaminhos, né? A Bíblia, por exemplo, ela foi escrita em pergaminho. São registros, galera, registros, alguma maneira de provar aquilo, seja através da arte, de livros, de relatos. Tudo isso se torna documento histórico. Prof. Meu, se eu fizer um videoblog agora e daqui a alguns anos ele pode ser um documento histórico? Talvez. Quem sabe, se for para algo relevante que conte a história de algo, sim, ele se torna uma fonte histórica. Então, fontes históricas são documentos, são registros, são formas que a gente consegue saber o que se passava em tempos antigos, em tempos passados, tá bom? Ele vai falar ali, pode ser livros, diários, fotografias, mapas, selos, tudo isso são documentos históricos, está falando ali na página 272, tá? Na página 273, a gente vai falar sobre tempo histórico e tempo da natureza. Galera, tempo da natureza é a parte triste, assim. Cada dia a gente fica mais velho. Eu me olho no espelho e falo, Jesus, cadê a Melissa novinha? É o tempo da natureza. Eu não tenho como impedir de envelhecer. Vocês não têm como impedir de crescer, né? Se tornarem lindos, mais lindos e lindas do que já são, né? Ainda mais os meus alunos que são os mais lindos da escola, sempre serão. Então, assim, vocês não têm como impedir de crescer, eu não tenho como impedir de envelhecer, né? Esse é o tempo da natureza, os dias e noites não vão parar, é a natureza que impõe esse ritmo de dias e noites, de meses, de estações, de anos, e é essa natureza que decide. O tempo histórico, por sua vez, não, ele é marcado por mudanças. Então, assim, a gente vai ter um tempo, por exemplo, Idade Média, ela vai ser caracterizada de um período até o outro em que as coisas estão na mesma linha, na mesma sintonia, que as regras são aquelas mesmas por um período, tá? Os costumes são os mesmos por um período. Quando mudam-se esses costumes, as crenças, os acontecimentos, a postura das pessoas, a ideia das pessoas sobre algo, muda-se então esse tempo histórico. O tempo histórico ele vai ser um pouco mais flexível, ele não depende de dias e noites. Um tempo histórico pode durar 100 anos, um tempo histórico pode durar 10 anos, um tempo histórico pode durar 5 anos. Tempos históricos é um tempo de permanência histórica com o mesmo pensamento, uma mesma política, entendem a diferença? Ele vai ter um porquê de mudar. A natureza não vai mudar, vai ser dias e noites, meses, anos, estações. E vai ser sempre esse mesmo ritmo. Percebem a diferença? Então, o tempo histórico ele é diferente, porque ele é marcado justamente por períodos da história. São pedaços da história. São alguns anos, ou meses, ou enfim, décadas, que vão ser separadas, porque aquela maneira de pensar e de agir daquela sociedade era de uma forma que muda-se com algum acontecimento que faz com que mude o período histórico. Tá bom? Aí vem a página 274, onde você vai ter ali algumas atividades para me responder e vão estar bem fáceis com essa explicação e com a leitura das páginas que a prof falou. Você tira a foto dessa atividade e manda para mim também no meu e-mail, por favor, para que eu consiga dar presença para vocês nesse dia. Não esqueçam de colocar para mim, lá no título do e-mail, o seu nome, a data e a matéria, tá? Põe lá para mim IST, que eu já sei que é história. Põe a data, 8 de abril, que eu já sei que é desse dia. E assim eu vou conseguindo colocar na minha planilha a presença de vocês.
Eu espero que vocês tenham entendido. Infelizmente, não estamos na sala porque eu garanto que essa aula seria incrível e que o João faria muitas considerações a esse conteúdo. E me alegraria muito dar aula hoje. Infelizmente, não. Então, o meu beijo especial hoje vai para o João, já que a aula é de história. E que ele tem participado muito e tem me feito muito feliz nessas aulas de história, feito perguntas extremamente inteligentes e comentários extremamente sagazes e que alegra muito a Prof. Mel, né, João Vitor? Saudade de você, tá bom? Gente, aguardo o próximo vídeo que a Prof vai explicar o conteúdo de quinta-feira, beleza? Beijo grande da Prof. Fui!